Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje eu quero, antes de iniciarmos nossas aulas, eu quero fazer algo diferente com vocês. Esse final de semana eu estava refletindo a respeito de toda essa situação, né? Que nós estamos aí vivenciando e esses momentos de estarmos longe de quem nós amamos, não podermos estar, muitos não podem estar perto dos seus familiares. E é uma insegurança que muitas vezes, por mais forte que a gente seja, ele surge, né? Ele acaba nos trazendo algum, sentimentos desconfortáveis, né? E eu parei para pensar o que eu, Janaína, estava fazendo para aproveitar, né? Para tirar um momento bom, né? Para tirar, para aprender com tudo isso que está acontecendo. E eu sempre fui uma pessoa que sempre gostei de ler. Sempre gostei de ler. E além dos livros jurídicos, que eu estou aqui no meu escritório, além dos livros jurídicos que eu tenho, né, que é da área de direito, eu tenho outros livros que são totalmente fora da área. Para eu sair, eu digo assim, eu preciso sair um pouquinho desse mundo, né, e viajar. Da mesma forma que eu dou aula para vocês e a gente começa a conversar, a falar de exemplos, e lembram em sala de aula que fala, fulano de tal comprou isso, ou fulano de tal adquiriu uma propriedade, né? Então, toda aquela situação que a gente vai criando e imaginando, eu faço isso com os livros. Realmente a professora Janaína, ela viaja, é uma pessoa que tem por costume viajar, né, na questão da imaginação. E eu acho que uma das coisas que, além de tudo o que a vida nos proporciona de maravilhoso, uma das melhores coisas que nós temos, só que perigosas também, é a nossa mente, a nossa imaginação, o nosso poder, né, de ir além dos nossos limites físicos quando nós utilizamos a nossa imaginação, a nossa mente. E então, para que eu pudesse realmente aproveitar, eu resolvi retornar às minhas leituras, né? Além de estar trabalhando, gravando as aulas, estar presente com vocês virtualmente, né? No momento dos nossos encontros. Eu resolvi tirar um tempinho para retornar a fazer uma das coisas que eu sempre gostei, que é a leitura, né? De livros que não sejam do nosso meio, né? Para fugir um pouquinho dessa caixinha, sair da nossa caixinha habitual e poder viajar junto, né, com os personagens de determinado livro. E eu optei, e aí fui mexendo as minhas coisas lá dentro do, né, que eu separo os livros até. Eles não estão no meu escritório. E me deparei com alguns livros, não vou dizer um, mas alguns livros que eu adquiri, porém eu não tinha lido. Eu iniciei e acabei não conseguindo dar continuidade, até por falta, não vou dizer que é falta de tempo, por falta de disciplina, né? Porque já diz aquela situação, se você quer realmente ter certeza que alguém vai fazer algo,
peça para aquele que é muito ocupado, porque ele vai ter disciplina e ele vai fazer algo por você. Mas aí eu optei, né, em fazer a seleção lá dos livros e optei em iniciar esse aqui, né? O Homem Mais Feliz da História, Augusto Cury. Esse livro eu resolvi falar para vocês porque eu acho interessante a gente sair um pouquinho do nosso mundo e começar do mundo do direito, né? E nos dá a oportunidade de ver outras situações. E eu lendo esse livro, eu me deparei com várias situações. Se vocês observarem os meus livros, tem pessoas que não gostam, mas os meus livros são todos anotados e riscados aquilo que me chama muito a atenção, né? Tanto que quem me segue no Instagram ou são meus amigos no Facebook, eu postei uma mensagem em relação à questão dos professores de sala de aula, foi desse livro aqui. Até eu tive um feedback com algumas pessoas, alguns alunos. Mas eu quero ler uma situação aqui que eu achei muito interessante, até eu marquei aqui para vocês, para falar um pouquinho com vocês, de uma frase. Aqui ele fala sobre uma das personagens do livro, ela é psiquiatra, e eles estão estudando a vida de Jesus. Essa psiquiatra com outro psiquiatra, Marco Polo. Eles resolveram estudar a vida de Jesus, mas não pela linha religiosa, mas sim a questão da vida dele e a questões emocionais, né? Como ele tratava com as emoções naquela época. E em um dos debates que eles estavam, essa psiquiatra começa a demonstrar algumas situações da vida dela. E ela começa a contar, né? De que quando ela era criança, ela teve uma vida um tanto quanto complicada, foi vítima de bullying, toda aquela situação, porque ela era um pouquinho acima do peso, e o pai o tempo todo aprisionando ela no sentido emocional, a chamando de burra, chamando de gorda, né? E um dia ela estava muito cansada daquilo, e um dia ela chegou na sala de aula e tinha alterado o professor, e o professor verificou que ela não estava numa situação legal, que ela não estava num dia bom, né? Que percebeu que ela era diferente. E ele começou, depois de um episódio que aconteceu na casa dela. Aí ela chegou na sala de aula e estava lá na sala de aula, e o professor percebeu que ela estava daquele jeito e resolveu conversar com a aluna, né? E ensinar para os alunos sobre física da emoção. E começou a contar uma história, né? Contar a história da vida dele, que ele era esportista, que ele praticava futebol, né? Só que aos 14 anos ele tinha sofrido um acidente, o que deixou paraplégico. E ali ele começou. Conta do período do que ele estava no hospital, a questão da mãe dela. E foi contando toda a história, até levou ele ali. Aí ele diz assim, ó. Emocionado, Humberto contava a sua história. Chegou numa parte que fala assim: está louco? Perguntei revoltado. E chorando, assegurando. Ele estava respondendo para o psiquiatra dele, para o médico dele. Nunca poderei andar, não quero saber das Paralimpíadas. Ao que a psiquiatria disse: sabia que você pode andar, correr e até voar? Pensei que ele estivesse louco, mas tinha uma voz doce. Não se deixava ser agredido por mim, e me abalando, disse: muitos têm pernas saudáveis, mas não saem do lugar. Como assim? Perguntei. Ele me explicou. Eles andam com suas pernas, mas são prisioneiros em sua mente. Não sabem correr em seus pensamentos e voar em suas ideias.
Uma pessoa livre não é quem tem pernas saudáveis, mas quem tem uma mente saudável e ousada. Pense grande, sonhe grande e lute pelos seus sonhos. E você irá a lugares a que muitos jamais foram. Nada vai segurar você. Agora, fique revoltado, mergulhe na lama do desespero, embriague-se com o sentimento de impotência e será infeliz, um prisioneiro de si mesmo. Por que eu tirei essa frase? E ali ele continua a história até o momento em que essa aluna conta a história dela pro professor, né? E ela se abre, ela consegue se tornar livre. Por que eu achei interessante isso aqui? Porque nós temos um convívio, né? Com as pessoas. E isso eu sempre falava, lembra que de vez em quando eu parava a aula e viajava um pouquinho? E ontem eu lendo isso aqui final de semana, eu me deparei com uma situação e comecei a pensar, eu falei, poxa, nós somos tão perfeitos, né? Somos tão perfeitos fisicamente e muitas vezes nós nos questionamos e estamos amarrados a algumas situações que não nos deixam voar, não nos deixam seguir. Uma coisa que eu achei muito interessante, nós estamos tão obesos emocionalmente, tão carregados, né, de frustrações, tão carregados de preconceitos que nos apresentaram até o período, né, durante nossas vidas, que nós acabamos deixando de fazer coisas que achamos que não podemos. Por quê? Porque nós achamos que somos livres, mas não somos. Porque nós não nos permitimos a sonhar. Nós não nos permitimos a buscar nossos sonhos. Muitas vezes nós temos vergonha de falar algo porque alguém falou que nós não deveríamos falar. Muitas vezes nós temos vergonha principalmente mulheres. Nós mulheres, muitas vezes nós temos a vergonha de olhar e falar, olha, eu estou linda. Por quê? Porque nós crescemos ou alguém em algum momento da nossa vida nos disse que para ser linda nós precisamos ter um certo tipo, né? Só que não. Eu achei muito interessante esse livro, porque ele dispõe o seguinte, né, nessa questão. Nós só somos livres se nossa mente for livre, se nós tirarmos todas aquelas situações que nos colocam para baixo, né? E desinflar o ego também, porque muitas vezes nós temos aquela questão de que nos coloca para baixo, mas também nos coloca superiores. Então nós precisamos tirar tudo isso e nos tornar mais empáticos, né? Nos tornar mais humanos. E a partir disso nós começamos a nos tornar mais livres. E automaticamente essa liberdade vai fazer com que nós consigamos sonhar mais e buscar os nossos sonhos. O que é o meu objetivo disso? O professor está enrolando aula. Não, não estou. Como eu sempre falo em sala de aula, eu quando tenho no coração que eu tenho que falar algo, não adianta porque eu vou falar, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Gente, sonhem. Vocês estão numa graduação. Então, liberte-se de qualquer preconceito, liberte-se de qualquer situação que faça vocês se sentirem para baixo ou superiores às outras pessoas. Liberte-se e se sintam livres. E com essa liberdade, vocês têm a possibilidade de sonhar o que vocês vão ser daqui 5 anos, 10 anos. E lembrem que todo sonho, ele pode ser conquistado. Basta a gente, eu sempre digo, a gente tem que projetar esse sonho na nossa mente e fluir. As energias vão fluir, nós vamos buscar, acreditar que aquele sonho pode. Porque não adianta nós sonharmos e não acreditarmos naquilo que nós sonhamos, né? E sempre lembrando que todo sonho não pode prejudicar alguém. Mas para que isso comece a fluir na vida da gente, nós precisamos primeiro nos amar, nos cuidar.
E eu quero fazer uma pergunta para vocês, vou finalizar esse vídeo fazendo uma pergunta para vocês. Quantos de vocês hoje, ao levantar, né, que a gente faz as nossas higienes pessoais, ao levantar, foram até o banheiro de vocês e no momento em que se depararam, porque a primeira coisa que nós temos é o espelho do banheiro, né? No momento em que se depararam com a imagem de vocês no espelho, qual foi o primeiro pensamento de vocês? Vocês pararam para pensar nisso? Ou tá tão automático a vida de vocês? Eu vou fazer um desafio com vocês. Que a partir de hoje, todo momento, gente, eu estou falando para todos que estejam vendo esse vídeo, tá? Que a partir de hoje vocês possam levantar. Eu tenho o costume de antes agradecer a Deus por mais um dia de vida, né? E por proteger todas as pessoas que Ele me permitiu a conhecer e a conviver nessa vida. Mas no momento em que vocês chegarem, né, e se depararem com a imagem de vocês no espelho, eu vou fazer um desafio. Que vocês possam olhar e comecem a proferir palavras bonitas. Nossa, a professora é doida. Sim, a professora parece muito doida, porque a professora, ela de vez em quando, ela para, eu acho que é por morar sozinha, ela conversa com o cachorro, e além de conversar com o cachorro, ela de vez em quando para na frente do espelho e ela conversa com ela. Muitas vezes ela puxa a orelha daquela pessoa que tá na frente dela, porque, ó, não é muitas vezes, né, é quase sempre, porque aquele ser que a professora Janaína encontra no espelho precisa de muito puxão de orelha, né? Então, o que eu vou sugerir a vocês? Vamos tentar fazer eu vou desafiar vocês. Toda vez que vocês levantarem, chegarem ao banheiro, vocês se olhem e comecem a se elogiar, né? Nossa, como você é linda, como você é perfeita, como você é lindo, né? E comecem a profetizar na vida de vocês. Você vai ser um grande advogado, você vai ser um renomado juiz, você vai conquistar isso, a sua família vai ser maravilhosa. Eu sei que para muitos vai falar, meu Deus, a professora acordou doida, mas não. Tentem fazer isso, vou fazer um desafio com vocês. Vão fazendo isso todos os dias e principalmente vão se elogiando, vão se cuidando, porque a gente precisa se amar antes de poder passar amor para as outras pessoas. E passado um tempo, eu sei que muitas pessoas vão vir conversar comigo. Ah, professora, eu não vou fazer, isso é besteira. Tudo bem, é só um desafio para vocês, para a gente tentar alterar, né, a forma, porque a gente muitas vezes se preocupa tanto com os outros e esquece de que o quanto nós somos importantes. Então, se as pessoas não lhe dizem o quanto você é importante, se olhe no espelho e diga o quanto você é importante, porque você é importante. Você não é somente uma pessoa que está aqui, né? Você não tem, eu não sei o porquê estou aqui. Você está aqui porque você tem um propósito, porque você é importante, porque as pessoas te amam e principalmente porque você deve se amar. Então vamos fazer esse exercício, ok? Então eu só resolvi fazer esse áudio aqui, esse vídeo, falando sobre esse livro porque realmente me tocou. E não se surpreendam, porque de vez em quando eu vou dar esses surtinhos, né? Eu tava com saudade de falar sobre coisas aleatórias para nós, para vocês, né? Que na sala de aula eu falava bastante, ok? Então, que o dia de vocês seja maravilhoso e que vocês possam se amar. E garanto que depois que eu finalizar esse vídeo, vão correr lá pro espelho e vão se olhar e vão dizer assim, meu Deus, que pessoa maravilhosa que você é. Um bom dia.